Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Essa manhã nós chegamos no 6º dia, onde nós estamos falando sobre as 6 fases, ou 6 dias da criação. E aqui no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo a sua espécie, bestas e serpentes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E Deus fez os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e fêmea, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para alimento. E todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde, lhe será para alimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o 6º dia. Quando nós passeamos aqui nos 6 dias da criação, desde o seu primeiro dia, até a conclusão aqui do 6º dia, nós vamos ver que antes de Deus criar seres viventes, Deus cria um espaço, Deus cria um lugar aonde esses seres pudessem habitar. É interessante, quando ele criou os mares, as águas, ele vai determinar: produza segundo a sua espécie. Então você vê que para a água salgada, Deus ele criou várias espécies de peixes. Para a água doce, Deus criou outras espécies de peixes, aonde ambas têm dificuldade de viver fora do seu habitat natural. E quando nós vamos para a terra também, você vai ver que quando Deus ele vai criar as árvores, as ervas, também os animais, répteis, serpentes, que estão sobre a terra, ele também vai dizer para a terra: produza segundo a sua espécie. Ou seja, os animais que vivem na terra, eles não conseguem viver na água. Você entende? Então Deus ele criou um espaço adequado para cada um dos seres viventes. Quando ele vai criar o homem, ele vai deixar uma marca dele no homem. Ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Como assim, pastor? Então Deus criou o homem um semideus? Lógico que não. Deus não coloca no homem os seus atributos de onisciência, onipresença, onipotência. Mas Deus coloca no homem os seus atributos morais, não os atributos divinos, mas sim
os atributos morais que são: Deus criou o homem justo. Deus criou o homem à sua imagem de bondade e à sua imagem de justiça. Isso permitia Deus conversar, permitia Deus manter um relacionamento próximo com o homem. E você vai ver que Satanás, ele sabia que uma vez que ele corrompesse esta imagem, o homem perderia esse relacionamento, esta paz, essa amizade com Deus. Por quê? Porque ele perderia, ele se tornaria injusto, o homem se tornaria impuro, se tornaria mau, contrariando os atributos de bondade e justiça de Deus, que é justo. E Satanás, ele acha que, corrompendo essa imagem, ele traria para o homem para ele. Mas o que o diabo não esperava era que Deus, ele já havia criado também um plano para redimir esse homem. Porque o pecado não pega Deus de surpresa. O pecado do homem, a queda de Adão, não pegou Deus de surpresa. Deus, ele antecipa-se. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8, aqui no versículo... Vamos pegar o versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Você vai ver aqui Paulo dizendo que Deus, ele conheceu. Como assim conheceu? Conheceu o homem antes dele cair. O salmista vai dizer no Salmo 130 que antes de sermos formados, ele já havia contado todos os nossos dias. Então Deus já sabia. Mas ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E ele cria um plano de salvação, de redenção, através de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, ele está dizendo aqui que aqueles que ele conheceu, ele os escolheu para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Porque o homem, ao perder a imagem original, se corromper, se tornando mal, injusto, Deus enviaria seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse através dele a vida eterna e passasse a ter paz com Deus novamente. Aqui no capítulo 5 de Romanos, Paulo, ele ainda nos escreve falando o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Uma vez que fomos declarados justos, ou seja, restaurado esta imagem, Jesus, ele nos declarou justos. Aqueles que confessam, se arrependem de uma vida de pecado e confessam Jesus como teu único e suficiente Salvador. O Senhor, ele restaura em nós esta imagem novamente, a imagem do teu Filho, Jesus Cristo. E através disso nós passamos a ter paz com Deus. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 5. Esta paz, ela não veio de graça. Ela é de graça para mim.
Mas ela não foi de graça, ela custou um preço muito alto. Jesus teve que morrer, se entregar numa cruz, para que eu e você pudéssemos ser declarados justos diante de Deus, através da expiação pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado. E é por isso que João escreve no capítulo 3, no versículo 15, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente no deserto refletia a imagem do homem caído. Através da queda do homem, Jesus foi levantado para nos restaurar a imagem novamente. Ele nos traz, nos declara justos. E no versículo 16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente através de Jesus Cristo que você pode ter acesso e ter paz com Deus. Não existe outro nome. Não pegue atalhos. Não pegue rotas perigosas. Jesus vai dizer em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em João, no primeiro versículo, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar e voltarei, para que onde eu estou no Pai estejais vós também. Esta imagem, esta ocupação de justo, de bondade, Jesus está dizendo: eu vou preparar para que você também seja declarado justo. Eu vou preparar com a minha morte um caminho para que você possa ser justificado e ter a imagem restaurada. Irmãos, isso é muito forte, sabe? Essa revelação de Deus para mim, para você. Eu pergunto: qual a dificuldade do homem em se curvar diante de Jesus? Qual a sua dificuldade em crer nesse Senhor que morreu por você, para salvar você, para libertar você de uma vida de pecado? Volte-se para Jesus, entregue a Ele a tua vida e seja salvo, meu querido. Esta é a minha petição, é a minha oração por você nesta manhã. Que a sua imagem seja restaurada, a imagem do Filho Jesus. Que você seja declarado justo uma vez que você se arrepender e que você vier confessá-lo como teu Senhor. É a minha oração, que você alcance a paz com Deus. E ela está ao teu alcance. Basta você crer. Olha, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Se você ainda não confessou Jesus, o faça neste momento. O faça agora. Pastor, qual igreja? Eu não estou aqui pregando uma placa, estou pregando um Deus, um Senhor que quer libertar você. A igreja, Ele vai te direcionar, Ele vai te encaminhar. Eu não prego placas, mas eu levo você a conhecer verdadeiramente Jesus. E depois você vai procurar visitar algumas igrejas, e a que você mais se identificar, case com ela. A igreja que tiver uma mensagem cristocêntrica, que verdadeiramente prega esse evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se torne membro e vá servir o Senhor nesta igreja, tá? Não, o nosso foco aqui não é denominação, o nosso foco aqui é Jesus. É que você receba Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Tá bom? Deixa eu orar por você, Pai. Nesta manhã eu ministro no coração desta pessoa a tua palavra. E eu oro por ela e por eles, meu Pai. Que através do teu Espírito Santo, eles sejam levados a esse caminho que é Jesus Cristo. Esse caminho que
é o teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro para que haja salvação na vida dessa pessoa. Eu oro para que ele seja declarado justo diante do Senhor uma vez, Pai. Que ele se render ao teu senhorio. Faça isso, meu Deus, através do teu Espírito Santo. Que essas vidas que me ouvem possam verdadeiramente estar conectadas no altar do Senhor e na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Até o final dessa semana eu vou continuar capítulo 2, resumindo tudo o que nós já tratamos ao longo desses 6 dias. E nós vamos estar falando, amanhã e sábado, nós vamos estar falando ainda dentro do capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Aí nós encerramos na próxima semana, nós iniciaremos outra mensagem conforme o Espírito Santo de Deus nos revelar. Mas por hoje é só. Continuaremos amanhã. Fique na paz. Shalom.